Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse boletim informativo do Amazônia Info, neste dia 24 de setembro de 2025. Eu sou Rodrigo Xavier e está começando o nosso boletim de notícias. E agora nós vamos falar de uma empresa de atividades no comércio de sorvete e outros gelados comestíveis em Rio Branco, no Acre, que firmou um termo de ajuste de conduta, o TAC, com o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Pelo acordo, a empresa se compromete a cumprir obrigações trabalhistas, incluindo a de abster-se de praticar ou tolerar conduta que configurem assédio ou violência no trabalho, capazes de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico. A medida inclui expressamente a prevenção à violência ou assédio por razão de gênero. O TAC foi firmado nos autos do processo, conduzido pela Procuradora do Trabalho Ana Paula Pinheiro de Carvalho, titular do Terceiro Ofício Geral da Procuradoria do Trabalho de Rio Branco. Aí, uma empresa acreana, ela firma o compromisso com a justiça de prevenir o assédio e também a violência no trabalho. Ainda falando do Acre, vamos trazer notícias sobre o meio ambiente. No meio ambiente, com representantes regionais, o Acre integrou o painel Confiança e Resiliência, lições sobre repartição de benefícios florestais na Semana do Clima de Nova York, nesta terça-feira, dia 23. Com a participação da presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, Jaqueslande Araújo, e da secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara. O evento contou com a participação de líderes do Brasil, Equador, Costa Rica e Quênia, e tratou sobre os desafios e experiências na implementação de mecanismos de governança socioambiental. O evento foi promovido pelo Environmental Defense Fund, Fundo de Defesa Ambiental, uma organização internacional que atua em projetos de conservação e sustentabilidade, apoiando as iniciativas do governo do Acre e outras entidades locais. Pessoal, desde já eu agradeço muito a sua companhia neste boletim informativo que sai de segunda a sexta no nosso canal Amazônia Info. E já peço desde já que os senhores possam curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Tá bom? Agora vamos com informações do Amapá. A terceira Feira de Ciências e Engenharia do Amapá, FECEAP, começou, na verdade, nesta terça-feira, dia 23, e segue até a próxima sexta-feira, dia 26 de setembro, no Garden Shopping, em Macapá, capital do estado. O evento reúne 172 projetos desenvolvidos por estudantes de diferentes níveis de ensino e busca incentivar a pesquisa científica entre jovens do estado. Coordenada pelo Centro de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, a feira conta com o trabalho de alunos do ensino fundamental, médio, técnico, superior, da educação de jovens e adultos e do atendimento educacional especializado. Entre os destaques da edição de 2025 está o espetáculo interativo Ciência em Show, que mistura ciência e entretenimento para envolver o público. Os melhores projetos serão premiados com mais de R$90 mil. Os primeiros colocados em cada categoria podem receber até R$7.300. Esse é o projeto de educação lá no estado do Amapá.
E agora nós vamos para o estado do Amazonas, onde até o futuro na justiça pode ter um desdobramento. Olha só, vamos falar sobre o caso Dídia Cardoso. Vocês estão lembrados da sinhazinha do boi garantido que faleceu? Enfim, há um desdobramento na justiça. Os desembargadores da primeira Câmara Criminal do TEJAN, Tribunal de Justiça do Amazonas, anularam na manhã da última segunda-feira, dia 22, a sentença que condenou Ademar Farias Cardoso Neto e Cleusimar de Jesus Cardoso, irmão e mãe da ex-sinhazinha do boi garantido, Dídia Cardoso, e outros 5 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O colegiado reconheceu o cesseamento da defesa dos acusados, uma vez que os advogados não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o laudo toxicológico definitivo, responsável por comprovar se determinada substância é droga. Apresentado apenas após a entrega das alegações finais, última manifestação antes da sentença. Além disso, não foi apresentado o laudo preliminar. A defesa dos réus também pediu a soltura deles, mas a desembargadora, que já havia rejeitado o pedido similar no dia 10 deste mês, negou o novo pedido. Além de Ademar e Cleusimar, outros 5 alvos da Operação Mandrágora da Polícia Civil do Amazonas foram condenadas a 10 anos e 11 meses de prisão. São eles Verônica da Costa Seixas, Atos Moraes Silveira, José Máximo Silva de Oliveira, Sávio Soares Pereira e Bruno Roberto da Silva Lima. Outros 3 acusados da mesma ação penal foram absolvidos. Com a decisão da primeira Câmara Criminal nesta segunda-feira, na última segunda-feira, o processo retorna à terceira vara de delitos de tráfico de drogas para que a defesa se manifeste sobre o laudo. É isso, desdobramento do caso Dídia. Olha só, teve uma repercussão. Um projeto de lei da deputada Débora Menezes, ela se manifestou na Assembleia Legislativa com um projeto que proíbe a contratação de artistas que se manifestarem politicamente em shows patrocinados com recursos públicos do governo do Estado. No projeto, a parlamentar propõe a rescisão imediata do contrato, devolução integral do cachê e impedimento de ser contratado novamente pelo prazo de 5 anos. Como a gente pode ver aqui, né, dispõe sobre a vedação da contratação de artistas que realizarem manifestações políticas e eventos custeadas com recursos públicos estaduais e da outras providências. Perdão. Bom, o primeiro artigo desse projeto de lei diz que fica vedado por prazo de 5 anos a contratação de recursos públicos estaduais de artistas comprovadamente realizarem manifestações de caráter político-partidário de forma direta ou indireta durante apresentações custeadas total ou parcial pelo Estado do Amazonas. O artigo 2 considera a manifestação político-partidária para os efeitos desta lei qualquer ato, discurso, gesto, exibição, símbolos, slogan, mensagens ou expressões verbais que comprovam, favorecem, critiquem ou prejudiquem partidos políticos, coligações, candidatos ou figuras políticas públicas, bem como manifestações que incitem o público a adotar posicionamento político específicos durante apresentações custeadas total ou parcialmente pelo Estado do Amazonas. A deputada Débora Menezes fez esta manifestação e ganhou críticas na internet sobre o direito de livre expressão do artista, mas nós vimos no último final de semana que a esquerda brasileira, para levar manifestante para as ruas, formou muitos showmícios e com show de graça de artistas populares, artistas que recebem incentivos da Lei Rouanet. Com certeza o público, né, num final de semana, ali num domingo,
lotou as ruas para ver os artistas. E também, durante esse período, a questão da manifestação política. Aí faz a deputada se manifestar através de um projeto de lei que proíbe essa manifestação por artistas que recebem dinheiro público. Está certo ou está errado? Deixe no seu comentário. Agora vamos para o estado do Pará. Estudo recente alerta: se o ritmo de devastação continuar, extremos climáticos na região se intensificarão com implicações nacionais. O período de estiagem na Amazônia brasileira está mais severo e a temperatura da floresta aumentou 2 graus entre 1985 e 2020. Segundo o estudo liderado por cientistas da Universidade de São Paulo, a análise revisou 35 anos de dados de desmatamentos, temperatura e chuva no bioma, o que permitiu medir o impacto do desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa em todo o mundo sobre a floresta. Desmatamento é responsável por 74,5% da redução de chuvas e 16,5% do aumento da temperatura do bioma nos meses de seca. A pesquisa separou o território do bioma em 29 blocos de análises. Esses blocos, com áreas delimitadas de 300 km por 300 km, foram pensados assim, pois permitiam análise que consideravam o comportamento do clima em escala ampla, considerando grandes chuvas e sistemas climáticos com escalas de quilômetros. A precisão, porém, era bem mais próxima usando mapeamento e desenvolvimento de monitoramento de supressão de vegetação pela rede Mapa Biomas. A visão dos pesquisadores chegava a impressionantes 30 metros. Cruzando essas informações, foi possível acompanhar como os diferentes quadrantes da região, as mudanças em cobertura vegetal ao longo de décadas tiveram impacto na precipitação e na temperatura. Essas são informações da Agência Brasil, que traz pesquisas de médio impacto de mudanças climáticas no clima e desmatamento na Amazônia. É um trabalho de pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ainda falando sobre o Pará, a Polícia Rodoviária Federal ela prendeu 43 metros cúbicos de madeira ilegal em São João do Araguaia, no Pará. Nesta terça-feira, a madeira, né, foi apreendida pela polícia, sendo transportada ilegalmente durante uma fiscalização no quilômetro 102 da BR-230 em São João do Araguaia. Por volta das 11 horas, os agentes abordaram um caminhão Volvo transportando madeira serrada. Durante a inspeção, foi constatado que a espécie de madeira não correspondia à declarada do documento florestal. Diante dos fatos, a carga foi encaminhada para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, de Marabá. O condutor assinou um termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu em comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental. Muito bem, para fechar essa edição, ainda falando sobre o clima, vamos falar sobre o tempo e a temperatura na região amazônica ou nos estados da região norte. Nesta semana, a combinação de alta umidade, calor e circulação dos ventos favorece a presença de formação de áreas de instabilidade e formação de nuvens carregadas na região norte. Os maiores volumes de chuva são esperados entre o Amazonas e Rondônia, onde os acumulados podem ultrapassar os 100 milímetros, especialmente em áreas do oeste do Amazonas. Já no Tocantins, sul do Pará, Acre e Roraima, o volume médio de chuvas não deve ultrapassar 20 milímetros. Entre o norte do Pará e o Amapá, a previsão é de tempo seco na maior das áreas, com possibilidade apenas de chuvas isoladas. E este foi o nosso Boletim Amazônia Info desta quarta-feira. Desta
Quarta-feira mesmo. 24 de setembro de 2025. Eu sou Rodrigo Xavier. Falo de Manaus para todo o Brasil. Voltaremos amanhã com novas informações. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.